Nós vamos ouvir a palavra que Deus tem para nós, pastor Eduardo, outra bênção que Deus mandou para nós, suas esposas, seus filhos, que nos ajudado muito aqui na igreja, graças a Deus no seu ministério, não somente da pregação, do louvor, do cântico também. Nós vamos irmãos com muita alegria nessa manhã. Irmãos queridos, a paz do Senhor. Amém. Quantos estão contentes, alegres com Jesus, podem mais uma vez dizer amém. Amém. Nós tivemos aqui, irmãos, o pastor falou aqui, não me lembro bem, passou rápido um ano, e é verdade, estou lembrando do culto do ano passado. E ontem à noite eu estava dando uma repassada em alguns sermões em casa, ontem de manhã, ontem à tarde, ontem à noite, e me deparei lá com o sermão do ano passado, Salmo 126, estava em pé agora, no geral, falou comigo. Eu lembrava, Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Nós podemos dizer isso de novo, né, irmãos? Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Graças a Deus. Vou fazer uma palavra, irmãos, não vou demorar, com o coração dos irmãos. O Maurinho, que bom te ver, Deus te abençoe. Na semana passada eu estava sentado nesse mesmo cantinho aqui, na festa das irmãs. E já há alguns dias pedindo a Deus uma palavra. Eu estava esses dias viajando, não lembro onde estava, e o pastor Jair mandou um WhatsApp. Eles eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito, porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, porém sobre vós a pele, e porém em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a casa de Israel. Saberei que eu sou Deus, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Irmãos, eu estava meditando nesse texto, sobre este texto, pensando algo similar ao que eu pensei no fim do ano passado. Que quando o ano se passa e nós chegamos mais perto do fim do ano, como é agora, é normal que nós façamos, irmãos, um balanço das coisas, um balanço de nossa vida. É normal no culto de virada, no culto de final de ano, no Natal, quando você encontra as famílias, vai lá viajar, vai encontrar seus pais, suas mães, sua mãe, seus amigos, seus irmãos. É normal que nós façamos um balanço do ano que se passou. Alguns irmãos antes de mim falaram sobre isso aqui. Foi um ano de muitas lutas, de muita dificuldade, de muitas vitórias. É normal que nós
nos perguntemos: esse ano nós melhoramos ou nós pioramos? Estamos mais longe ou mais perto de Deus? Esse ano, irmãos, que está terminando, pode ter trazido muitas vitórias, mas também muitas tristezas, muitas angústias, muitas lutas para muitas pessoas. Podemos chegar no fim desse ano com um peso grande das lutas. Olha para mim aqui. E alguns até com a esperança abalada. A boa notícia que nós temos da palavra de Deus é que Deus sempre tem uma palavra de renovo para os seus filhos. E nós podemos chegar no final de um período como um ano, carregando o peso de dificuldades, de lutas, mas sempre entendendo que há um Deus que cuida de nós e renova as nossas forças, renova a nossa esperança, renova a nossa fé. E eu gostaria, irmãos, de dentro deste contexto do Deus que renova todas as coisas, que faz tudo a partir do nada, entender em que contexto estava esse texto de Ezequiel 37, que muitos irmãos conhecem, às vezes poucos entendem em que contexto ele está. Preste atenção nisso. Ezequiel foi um profeta levantado por Deus. Ele era da mesma época do profeta Daniel e do profeta Jeremias. E ele profetizou, irmãos, num período, o pastor falou sobre isso agora há pouco aqui na primeira palavra da manhã. Ele profetizou no finalzinho do tempo, antes de Judá ir levado cativo para a Babilônia pelos caldeus. Diz-nos a Bíblia, diz-nos a história que Ezequiel profetizou no período depois que foi levado a segunda turma de prisioneiros para a Babilônia. Porque lembrando aos irmãos rapidamente, em 597 a.C., Jesus, Nabucodonosor levou a primeira turma de escravos, no meio da primeira turma, entre eles Daniel. E Daniel no palácio do rei. Passado mais ou menos alguns anos, 6, 7 anos depois da primeira turma, de 605, em 597, a segunda turma foi levada cativa. A primeira em 605 e a segunda em 597. E nessa segunda turma, onde foram levados escravos, aproximadamente 10 mil pessoas, entre eles os nobres, os sacerdotes, os estudiosos de Jerusalém, nesta segunda turma foi levado Ezequiel, mais ou menos com 25 anos de idade. E Ezequiel foi levado e foi morar numa região da Caldeia, junto ao rio Quebar, que é um braço do rio Eufrates. E então Ezequiel foi morar junto aos levados aos cativos de Judá. Se eu disse para os irmãos que Daniel da primeira turma foi profetizar no palácio, Ezequiel da segunda turma foi profetizar entre os prisioneiros perto do rio Quebar, na Babilônia. E Jeremias, só para completar a informação, ficou lá no meio dos que foram deixados para trás em Judá. E Jeremias então profetizou no mesmo tempo que Ezequiel. Jeremias em Jerusalém, Ezequiel entre os prisioneiros e Daniel no palácio do rei. Depois de aproximadamente 5 anos, se você ler no primeiro capítulo de Ezequiel, vai ouvir Ezequiel dizendo que no 30º ano ele foi chamado. Então nós entendemos que 5 anos depois que Ezequiel chegou lá naquele local em Quebar, ele com 30 anos de idade foi chamado a profetizar. E Ezequiel olha, irmãos, para o seu povo escravizado na Caldeia e para o povo que ficou prisioneiro, ficou deixado para trás lá em Jerusalém. E ele vê que apesar das duas turmas que já haviam sido levadas para o cativeiro, o povo continuava distante de Deus. O povo continuava sem servir a Deus, continuava não crendo no sofrimento. Este, irmãos, é o nosso erro às vezes, porque nós vamos nos afastando de Deus, vamos deixando as coisas de Deus, vamos deixando o nosso ministério para trás,
vamos deixando os nossos ossos espirituais se ressecarem, o nosso corpo espiritual morrer e a nossa alma se afastar de Deus, e não cremos que a luta vai chegar, não cremos que o momento do acerto com Deus vai chegar, mas há um momento em que o Deus de amor faz nos passar por momentos de trazer de volta e restaurar a nossa vida com Ele. Então, se você ler do capítulo 1 ao capítulo 32 de Ezequiel, você vai ver os primeiros 5, 7 anos do ministério de Ezequiel, quando ele diz assim: vocês vão sofrer muito porque vocês estão deixando Deus de lado. 2 turmas já foram levadas para o cativeiro e vocês não conseguiram entender ainda, a ficha não caiu, que Deus vai entregar a vocês a miséria, ao sofrimento por causa de desobediência a Ele. E o povo continua naquele caminho de desobediência, de afastamento de Deus, uma vida longe do Senhor, sem sacerdote servindo a Deus, sem comunhão com Deus, sem orar a Deus, sem estudar a palavra de Deus, sem se envolver com o Senhor. E no ano 586, 11 anos depois que Ezequiel foi levado cativo, o povo da Caldeia veio agora, irmãos, e destruiu a cidade de Jerusalém por completo, destruiu os muros, colocou fogo nos muros, colocou fogo no templo, destruiu o templo. Diz os historiadores bíblicos que foi nessa época que a Arca da Aliança sumiu e nunca mais. Israel perdeu tudo e agora ficaram numa miséria total. Jeremias, quando profetiza, ele chora muito, ao profeta chorão, porque ele vê o povo cercado pelo Nabucodonosor e seu povo lá fora, e a fome era tão grande, o desespero era tão grande, irmãos, que ele via mulheres cozinhando os próprios filhos nas panelas para comer a carne das criancinhas, para não morrer de fome. E talvez assim nós estejamos finalizando o ano de 2019, nos arrastando diante de Deus, nos sentindo ressequidos diante de Deus, sentindo no caminho morra abaixo longe de Deus, afastado do caminho que Deus quer para nós. Temos consciência de que não estamos vivendo o melhor tempo da nossa vida com o Senhor. Mas se você ler do capítulo 33 agora ao capítulo 48 de Ezequiel, você vai ver um Deus de amor. Ezequiel, na segunda parte do seu livro, para dizer assim: Ezequiel, ainda que esse povo me deixe, que esse povo não ora mais, que esse povo não jejua mais, que esse povo não ama mais a palavra, que esse povo não me serve mais, que esse povo está atrás dos ídolos, mas eu sou um Deus de restauração, e eu vou levantar um momento que esse povo vai voltar a viver na minha presença. Quantos conhecem aqui o Deus que restaura as nossas vidas nas horas mais difíceis? Quantos podem levantar a mão e adorar ao nome do Senhor que restaura a nossa história, restaura a nossa vida? Diga glória ao Senhor que restaura a nossa vida. E é isso, irmãos. Alguém disse aqui antes de mim, a história é esta mesmo. Deus colocou no meu coração esta palavra, porque Ele falou claramente comigo, pastor. Talvez alguém vai chegar nesta manhã na igreja, 1º de dezembro, se sentindo como receber da vida. Pela falta de dinheiro, pelo desemprego, por qualquer problema, pela ansiedade. Mas há uma coisa, irmãos, diz a Bíblia, que se você está dentro desta casa nesta manhã, esperança para o teu coração, porque diz a Bíblia: ao cheiro das águas, uma árvore cortada, ela pode voltar a brotar pela presença do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus.
e aprendemos com a visão de Ezequiel. Olha aqui, primeiro, só Deus pode ressuscitar a nossa esperança. Só Deus, primeiro, pode ressuscitar a nossa esperança. No versículo 3, Deus pergunta para Ezequiel assim: filho do homem, se estes ossos porventura voltaram a viver? Senhor, tu sabes. Pergunta difícil, irmãos. Ossos secos. Você consegue comigo nesta manhã? Você em pé num campo de areia, um campo de terra batido muito grande, como se fossem muitos campos de futebol sem grama, seco, e você está no meio daquilo e você olha, e aquilo, irmãos, é um enorme campo de ossos secos, que estão ali há muitos meses, talvez há anos, não tem um tendão, não tem um resto de carne, são ossos completamente secos, uma visão terrivelmente triste, um cemitério a céu aberto de muitos anos. Deus faz uma pergunta para o profeta: estes ossos podem voltar a viver? Estes ossos podem voltar a viver? E eu imagino Deus perguntando para você nessa manhã e para mim, no meio da angústia que você está vivendo, do problema que você está nele, você já acha que passou do limite? Deus te pergunta nessa manhã: é possível retornar à vida? E Ezequiel poderia responder: sim, Senhor, é possível. Ezequiel poderia responder: não, Senhor, não é possível. Mas Ezequiel responde: Senhor, só o Senhor sabe. Tu sabe o que significa isso, irmão? Só o Senhor sabe. Preste atenção nisso aqui. Significa que na minha e na sua vida não tem sim, não tem resposta positiva e resposta negativa que vem de nós. É do Senhor que vem a última palavra. É Ele que pode restaurar as nossas vidas. Senhor, tu sabes. Quantos podem dizer comigo nesta manhã essa palavra? Diga: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Diga: Senhor, tu sabes. É dele que vem a última palavra. Aleluia. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. E às vezes uma situação é tão difícil, é tão extrema, que nós não cremos mais. E eu falo para alguém que nesta manhã, que este ano passou por lutas tão terríveis, que pensou que era o final. Deus falou isso no meu coração nesta semana. Mas eu quero te lembrar que Jó perdeu os 10 filhos que ele tinha. Jó perdeu toda a sua fazenda. Jó perdeu toda a sua saúde. Ficou um caco vivo, um resto de pedaço humano vivo. Mas Jó teve coragem de, no versículo 19 e 25, talvez num ano difícil como este, irmã e irmão, que você enfrentou, no meio de um vale de ossos secos da vida, da desesperança, da dificuldade, Jó teve coragem de dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus nas maiores alturas. Porque nesta manhã, não sei qual o tamanho da tua dificuldade, mas eu sei que o teu Redentor está vivo aqui. E Ele vai restaurar a sua vida.
podemos dizer, irmãos, como salmista, para nós irmos à frente aqui. Vale de ossos secos, talvez em nossa vida, em nossa... O pastor disse aqui, talvez não estamos terminando o ano com a família como nós gostaríamos. Talvez estamos terminando o ano com problemas em casa como nós não gostaríamos. E nessa área de nossa vida, nós estamos vivendo um vale de ossos secos. Eu não sei qual área da tua vida há um vale de ossos secos, irmã e irmão. Mas eu conheço o Deus da Bíblia e você também conhece. E eu sei que você recorreu a pessoas esse ano que talvez não te ajudaram. Você recorreu a palavras positivas de alguém esse ano que não te ajudou. Você recorreu em fontes humanas que não foram suficientes. E muita gente tentou te dar palavras que não foram suficientes para mudar a história. E você chega nesse culto 1º de dezembro, no final do ano aqui na igreja, sentindo que nesta área da sua vida há um vale de ossos secos. Mas como eu disse a você, só Deus pode ressuscitar a tua esperança. Então eu te convido a dizer como salmista assim: olha, elevo os meus olhos para os montes e eu pergunto, de onde me virá o socorro? Responda comigo agora aqui: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você pode glorificar o nome do Senhor, que ressuscita a esperança. Aleluia. Em segundo lugar, irmãos, o vale de ossos secos me mostra. Ezequiel fala: só tu sabes, Senhor, porque só Ele pode restaurar a nossa esperança, pastor Raquel. Só Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou querendo ir adiante aqui, irmãos, mas eu sinto de Deus essa palavra para alguém aqui nessa noite, essa manhã. Alguém que já ouviu tanta palavra esse ano e não resolveu nada. Mas eu quero te dizer, é dele que sabe, é no joelho, é na oração, é no teu quarto. Aleluia! É na conversa sua com Deus que vai vir a esperança, vai vir a renovação, vai vir a força de novo, a fé, a coragem, a alegria, a restauração da família, das amizades, do amor em casa, porque só tu sabes, Senhor. 2. Somos parte do plano de Deus para... Irmãos acham que Deus precisava, pastor Trifilho, de falar para Ezequiel assim: profetize sobre esses ossos? Ou Deus poderia falar assim: Ezequiel, olha o que eu vou fazer, preste bem atenção no que eu vou fazer? Deus poderia ter feito assim: uma coisa qualquer, eu não sei, caiu uma do céu, viu o vento, apareceu uma chuva, alguma coisa Deus podia fazer. Não podia, irmãos. Ezequiel ficasse de pé olhando aquela coisa horrorosa, aquele vale de ossos secos, sequíssimos, como diz a Bíblia, e de repente Deus dá uma palavra, dá um trovão no céu, vem um vento da região norte ao sul, e os ossos começarem a caminhar entre si, bater osso contra osso, aquele barulho de ossos secos batendo contra o outro, e Deus montar ali um monte de gente. Poderia ou não poderia? Precisava Deus de Noé para salvar sua família do dilúvio? Precisava Deus de Elias para descer fogo no Monte Carmelo? Precisava Deus de Moisés para abrir o Mar Vermelho? Precisa Deus de mim e de você para fazer alguma coisa nessa terra? Ou Ele é todo poderoso? Mas Deus é tão misericordioso, irmão, tão amoroso, que Ele conta comigo e com você para a obra dele acontecer. Deus é tão bom, tão amoroso, que mesmo na nossa pequenez, nas nossas dificuldades, nos nossos pecados, nos nossos erros, Deus para mim. Um dia olhou para mim e falou assim: eu preciso deste homem para conduzir o meu povo ali. Eu preciso
precisam de você. E quantos estão aqui nesta manhã que sabem que Deus precisa de você? Levanta a mão e diga assim: eis-me aqui, Senhor. Pode contar comigo para profetizar no vale de ossos secos. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que mesmo Deus não precisando de nós, Ele quer nos usar, irmã Rogéria, pastora Rogéria, como vaso nas mãos dele. E se eu falei de 2019, eu falei de 2020, agora se Jesus não voltar até lá. Ei, preste atenção nisso. Quem sabe Deus está te colocando no vale de ossos secos, naquele trabalho que você está. Deus está te colocando no vale de ossos secos, naquele bairro que você mora, que passou a morar agora. Deus está te colocando no vale de ossos secos, neste problema que a tua família está enfrentando. Deus está te colocando no vale de ossos secos, nessas dificuldades com a saúde que você está enfrentando na família. Deus está te colocando diante de um vale de ossos secos, com este problema familiar que você está enfrentando. Mas o Deus de Jacó, de Abraão e de Isaac, está te dizendo assim: meu filho, profetiza sobre este vale, que eu vou mudar a vida dessas pessoas através de você. Eu creio que Deus aqui dentro, irmãos, tem muitos profetas, pastores, para que Ele possa usar, para mudar a história de vidas que estão despedaçadas, de vidas que estão sequíssimas. O Senhor pode restaurar. Somente entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Olha as pessoas em volta de você, passando por angústias terríveis. Aquele colega de trabalho, aquele vizinho seu desesperado, e aos olhos humanos não tem mais saída. Não tinha saída para o vale de ossos secos. Mas eu creio que Deus vai te usar. Deus vai nos usar para que as coisas que são impossíveis sejam restauradas na presença dEle. E para finalizar, irmãos, em terceiro lugar, o Vale de Ossos Secos nos ensina que Deus faz existir tudo a partir do nada. Deus não precisa de nada para fazer tudo. Diz a Bíblia que o profeta profetizou e disse: houve um ruído enquanto eu profetizava. Olha isso aqui. Eis que se fez um rebuliço. Os ossos. Presta atenção nisso. Pensa na imagem. Os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Talvez um osso, irmãos, que estava a 200 metros de distância, veio se batendo no chão como se fosse um peixe fora da água, tentando voltar para a água. Alecou, facerecou, macão, casuídrecou, maná. E aquele osso vem se batendo naquele chão de sol forte, 200 metros, e juntou o fêmur com o ombro aqui. Eu não sei o nome, os fisioterapeutas da igreja sabem. E de repente o joelho daquele corpo estava 500 metros para lá. E aquele joelho vem se batendo no chão, E Ezequiel olhando aquilo assustado. Era uma visão louca. Mas Deus fez cada osso se juntar ao seu osso. Assim como Deus vai colocar tudo no lugar da tua vida e vai restaurar a tua existência para a glória dEle. Oh, você crê nisso nesta manhã e pode glorificar ao Senhor? Ele vai juntar cada osso ao seu osso, para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Presta atenção aqui, irmãos, fique ligado em Deus! Esta manhã, de repente Ezequiel olha, irmãos, e naquele vale enorme, seco, tem um monte de cabeça no lugar, pescoço no lugar, peito no lugar, costela no lugar,
profetiza, e ele tem uma outra visão enorme e espantosa. Ele começa a ver como crescer carnes e músculos e veias e artérias, e tem, de repente aquilo começa a crescer pele por cima daqueles corpos, e ele olha, irmãos, aquela visão louca, e tem agora um monte de cadáver prontinho no chão, deitado no chão. Ele não precisa de nada para fazer tudo na sua vida. Deus falou isso comigo. Os irmãos da galeria aí, levante a mão vocês da galeria, diga assim: eu creio. Diga assim: eu creio. Deus não precisa de nada para fazer tudo na tua vida, irmão e irmã. Você que está aqui nesta manhã desesperançoso, cansado da vida, angustiado, triste, abalado, chateado, aleluia, desesperado. Deus falou comigo, e com essa palavra Ele fala contigo nesta manhã. Ele não precisa de nada para fazer tudo na tua vida. O osso vai ser obrigado a ouvir a voz de Deus e sair de onde ele está, pastor Limar, e achar a tua cabeça lá do outro lado. O pé vai ser obrigado a ouvir a voz de Jeová e sair lá do sul, encontrar a sua perna lá no norte. As coisas vão se restabelecer na tua vida, porque é Jeová quem faz isso. Aleluia, aleluia. Isso é tão lindo, irmãos, que na história de Israel, estuda isso aqui, eu vou terminar já. Quer dizer duas coisas lindas. A primeira é que 70 anos depois disso, mais ou menos 65 anos depois disso, Deus trouxe Judá de volta para Jerusalém. E os ossos voltaram para os seus lugares e tudo. Há uma outra corrente teológica que diz que isso diz mais do que isso. Que Israel, presta atenção nisso aqui, foi separado do seu lugar, osso para cada lado. E o ápice deste afastamento foi no ano 70 depois de Jesus, quando o general Tito de Roma espalhou Israel pelo mundo afora. Olha aqui para mim. E do ano 70 ao ano 1897, agora outro dia, 150 e poucos anos atrás, 100 e poucos anos atrás, nem 130, Israel ficou espalhado pelo mundo. Japão, Canadá, Brasil, Argentina, Iraque, não sei aonde, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, para todo quanto é lado. A nação de Israel não existia. Espalhou-se por quase 1900 anos, secou-se. Mas em 1897 juntou-se um grupo de 17 nações na Basileia, Suíça, e resolveram assinar um movimento chamado de sionismo. E começou o osso se juntar a cada osso. E chegaram aviões lotados de judeus do Canadá, da Inglaterra, da Espanha, do Japão, do Brasil, da Argentina, de todo lugar. E voltaram a ser a terra em Israel, o osso voltando a cada lugar. Cada osso voltou ao seu lugar dos quatro cantos da terra. Em 1948, a ONU se reúne e assina o retorno oficial do Estado judeu. O cadáver já estava no chão. E agora, pele, tendões e fio e carne significa reestruturação política, militar e econômica de Israel. E Israel hoje é uma potência militar, uma potência política e uma potência econômica, mas está deitado no chão como cadáveres em vida, porque ainda não reconheceram Jesus como seu Salvador. Mas vai ter um dia que eu e você, pastor Lima, vamos estar lá no céu com Jesus,
talvez tomando uma Coca-Cola geladinha e comendo picanha da melhor qualidade. E aqui no baixo, para quem crê nisso, a grande tribulação, Israel sofrendo, e de repente Israel como nação vai bater o joelho no chão e pedir misericórdia a Deus. Jesus vai falar com o DJ assim: para a música, e vai jogar uma escopeta na mão do pastor Limar, vai jogar uma escopeta na mão do pastor Trifilho e falar: vamos lá salvar Israel. E quando a igreja descer com Jesus e enviarmos nascido, todo mundo verá. Israel vai perguntar assim para Cristo: que feridas são essas nas tuas mãos? Está lá em Malaquias. E Jesus vai responder: estas são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Vai cair as escamas dos olhos. Aí é a hora do profeta Ezequiel, que Deus sopra o espírito no cadáver e ele se levanta como um grande exército na presença de Deus. Aleluia! Israel voltará a viver paz com Deus. Isso é lindo demais. Por isso que Paulo fala em Romanos assim: não fica feliz pelo afastamento de Israel, não, porque o afastamento deles é temporário, é para que eu e você, que somos brasileiros e somos éramos gentios, pudéssemos encontrar Jesus na cruz. Só para isso Deus fez isso tudo com Israel, para que nós tivéssemos oportunidade de conhecer Jesus. Mas Deus ama Israel como o povo dele chamado, escolhido desde Jacó. Deus vai trazer vida. Volta a trazer vida para a tua e para a minha alma, para nós levantarmos como um grande exército. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Essa palavra falou tanto comigo ontem, irmãos. Eu fiquei o dia inteiro sentado na minha casa no computador nesse assunto. De manhã, de tarde, de noite, tudo, quase meia-noite nesse assunto. Deus falando tanto no meu coração, porque meu dia inteiro foi dedicado a esse texto. Deus falou tanto comigo, porque primeiro, eu preciso do Senhor, restaure muita coisa em minha vida, eu sei que você precisa também. Nós somos falhos, fracos, pequenos, e eu preciso que Deus, nesta manhã, faça alguns ossos da minha vida se juntar com ossos. Quantos aqui precisam também disso? Quantos precisam que Deus junte e coloque carne em cima desses ossos? Levanta a sua mão e deixa em pé. Quantos precisam? Não precisa levantar a mão não. Mas quem precisa que Deus faça crescer tendão aí? Quem precisa que Deus faça crescer pele aí? E às vezes alguém está dizendo assim: Senhor, aqui já cresceu pele, já cresceu tendão.